Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 34. Meditações de Marco Aurélio, livro 4, entradas 21 a 23, ou ainda capítulos 21 a 23, tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Você pode acompanhar a leitura comentada aqui pela descrição. Então vejamos o que diz Marco Aurélio de si para si, neste ponto das suas meditações. 21. Se as almas sobrevivem aumentando sempre em número através da eternidade, como pode o ar contê-las? E como pode a terra conter os inúmeros corpos que, durante essa mesma eternidade, nela foram sepultados? Do mesmo modo que na terra, depois de algum tempo, os corpos se transformam, se dissolvem e dão lugar a outros cadáveres, assim as almas transportadas aos ares, depois de algum tempo, se transformam, se volatilizam, se inflamam, absorvidas pela razão geradora de todas as coisas, e desta maneira vão deixando lugar às almas que lhes sucedem. Aqui está o que se poderia responder na hipótese da sobrevivência das almas. E é preciso considerar não só a multidão dos corpos sepultados, mas também a multidão de animais que diariamente nos servem de alimento e que outros animais devoram. Que número infinito destes é, por assim dizer, sepultado no corpo dos que os consomem. E, no entanto, há sempre lugar para eles, porque se transformam em sangue e em substâncias aéreas e ígneas. De que modo poderemos descobrir a verdade sobre tal assunto? Pela análise da matéria e da forma. Então vejamos o que Marco Aurélio está dizendo aqui de si para si. É um trecho em que a chamada física estoica, as preocupações que os estoicos tinham com relação à constituição do universo e o modo como o entendiam, aparecem com mais clareza. E, evidentemente, nós temos de fazer um esforço para entender que tipo de preocupação eram essas e ver do que Marco Aurélio estava efetivamente falando, porque nada disso faz muito sentido na física atual. Se nós transpusermos este trecho para a física atual, ele nos parecerá absurdo. Mas algo que se colocava naquela época era o seguinte: as almas individuais dos seres humanos eram vistas como entidades materiais. E tratava-se de uma matéria sutil, claro, que depois era absorvida pelo todo de alguma maneira. Era uma matéria que tinha algo de ígneo, algo de, enfim, semelhante ao fogo, e que era, de um certo modo, absorvida pelo fogo que acabava permeando toda a imensidão do cosmos, mas eles não sabiam dizer, por exemplo, como era possível que essa matéria continuasse existindo, ou como ela não vinha a ocupar espaço no todo. Evidentemente que a visão que eles tinham de universo era de um universo bastante mais restrito do que aquele que nós conhecemos hoje, aquele que os grandes telescópios do mundo e os simuladores dos grandes laboratórios das universidades nos mostram. Então não se sabia como era possível que todas essas almas que eram postas para fora do corpo, que se separavam do corpo, poderiam não ocupar espaço, por assim dizer. E aqui ele pleiteia a explicação de que há uma transformação. Também essas almas estão sujeitas a uma transformação, supondo-se que algo delas resista depois da morte, porque também Marco Aurélio coloca para si a possibilidade de que essas almas se dissipem muito rapidamente depois da morte. Se as almas sobrevivem aumentando sempre em número através da eternidade, como pode o ar contê-las? Então, como esses entes materiais acabam não se tornando densos demais e obstaculando outras funções do cosmos.
E como pode a Terra conter os inúmeros corpos que durante essa mesma eternidade nela foram sepultados? Ele faz uma analogia com aquilo que a Terra faz com os corpos. A Terra, por meio dos decompositores que nela vivem, vai permitindo que esses corpos se transformem em outros elementos, em outras substâncias, né? Do mesmo modo que na Terra, depois de algum tempo, os corpos se transformam, se dissolvem e dão lugar a outros cadáveres. Então esses corpos se dissolvem e é possível enterrar outras pessoas. Tudo isso é, por assim dizer, providencial. Tudo isso está incluído na economia do todo. Tudo isso está previsto, também por assim dizer, por essa razão universal. Assim, as almas transportadas aos ares, depois de algum tempo, se transformam, se volatilizam, se inflamam, absorvidas pela razão geradoras, logos spermatikos, né, a razão que gera tudo, que fecunda tudo, pela razão geradora de todas as coisas, e desta maneira vão deixando lugar às almas que lhes sucedem. Então parece racional a Marco Aurélio supor uma transformação dessas almas também depois da morte, para que haja uma espécie de absorção delas por parte do todo. O que importa aqui é notar que Marco Aurélio vê também na alma algo sujeito às leis naturais. A alma não está para fora da matéria, não está para fora do domínio das leis naturais. Se ela for, como de fato os estoicos pensavam que era, ela estará, muito provavelmente, sujeita às mesmas leis que regem os corpos, talvez em um registro diferente, em um nível diferente. Aqui está o que se poderia responder na hipótese da sobrevivência das almas. Ele sempre deixa aberta a outra hipótese, a de que não haja a sobrevivência das almas. Mesmo assim, é uma sobrevivência precária, né? Uma sobrevivência transitória. Enfim, a absorção pelo todo é algo previsto nas duas opções que ele coloca aqui de si para si. E é preciso considerar não só a multidão dos corpos sepultados, mas também a multidão de animais que diariamente nos servem de alimento e que outros animais devoram. Então, é como se esta terra fizesse o mesmo que o organismo dos carnívoros com os animais que são por eles devorados. Então aqui as analogias orgânicas são bastante ricas e tudo isso acaba nos comunicando uma noção de que Marco Aurélio via harmonia em tudo, né? Que número infinito destes, dos animais, né, devorados, é, por assim dizer, sepultado no corpo do que os consomem. E, no entanto, há sempre lugar para eles, porque se transformam em sangue e em substâncias aéreas e ígneas. E aqui é que está a parte mais importante desta reflexão. Isto é, os nossos corpos e as nossas almas transformados pelas leis naturais, decompostos, dissolvidos, volatilizados, como se diz aqui, se transformam em material para novas coisas, para novos corpos, para novas experiências. Então é uma renovação necessária a que a natureza inscreve nas suas próprias leis e é uma renovação necessária àquela a que todos nós estamos sujeitos. De que modo poderemos descobrir a verdade sobre tal assunto? Pela análise da matéria e da forma. Não é uma boa tradução aqui, porque o que está sendo dito é pela separação, né, pela cisão entre o que é material e o que é causal. E o que Marco Aurélio quer dizer com isso, a separação do que é material e do que é causal, que nós devemos entender qual é a fortuna, qual é a sorte da matéria, como ela se comporta, como ela acaba se transformando, e devemos entender as causas dessa transformação. Devemos entender que existem leis que regem essa matéria, que regem isso que existe, esses corpos que fazem parte do universo. Então, quando nós separamos a matéria da causa e observamos ambas, tanto a matéria quanto a causa, nós percebemos as relações que há entre essas duas instâncias, por assim dizer, e entendemos que o universo está ordenado com ambas para que produza os melhores resultados possíveis. Pelo menos esta era uma ideia bastante eivada de harmonia que
os estoicos tinham e Marco Aurélio tinha em especial. E para que serve uma reflexão como esta? Para, evidentemente, combater a angústia que o pensamento da proximidade da morte ou da inevitabilidade da morte pode trazer. Então nós estamos sujeitos a leis que são inescapáveis, inevitáveis, inexoráveis, e essas leis fazem um sentido dentro da economia do todo. Nós podemos nos revoltar contra elas enquanto indivíduos, digamos assim, um pouco mimados e sem grande visão de penetração, porém, quando nós alargamos nosso campo de visão, percebemos que nossa vida faz parte de um todo e esse todo trabalha para o seu próprio benefício. Muito bem, vejamos aqui também o 22, que é uma entrada, um capítulo com um tom bastante diferente do 21. Não te deixes arrastar pelo turbilhão, mas em qualquer atividade propõe-te sempre o que for justo, e em qualquer representação salva o que for inteligível. Muito bem, não se deixar arrastar pelo turbilhão é um conselho muito sensato e que já se espera de um estoico. Tanto o turbilhão dos acontecimentos, da fortuna, do destino, que podem trazer coisas quiçá desagradáveis ou bastante inesperadas, quanto o turbilhão das paixões humanas, das multidões, enfim, dos magotes que existem nas cidades, das paixões políticas. Então não se deixe arrastar por isso. Então concentre-se em si próprio, fortaleça-se a si mesmo, para que esse turbilhão, seja ele qual for, não seja uma enxurrada que venha a arrastá-lo ou a arrastá-la. Mas em qualquer atividade, propõe-te sempre o que for justo, conserva isto dentro de si, conserve isso, o que é justo. Então haja com justiça, não importando o que esteja em volta. Então procure agir para com os indivíduos, porque a justiça é evidentemente uma virtude social, da maneira mais justa possível, não se importando com as paixões que estejam como pano de fundo da sua vida, as paixões especialmente dos outros, né? Espera-se. É evidente que nós quase não conseguimos evitar esse tipo de disposição de espírito. Mas o melhor é que nós evitemos. Quando nós conseguimos evitar as paixões, esses sentimentos desagradáveis, fortes, né? que nos prostram, que nos exaltam demais, nós temos a possibilidade de reservar algo para nós mesmos. Né? E em qualquer representação salva o que for inteligível. Bom, aqui o termo vem da ideia de fantasia capitaletike, que eram as representações, ou a representação, né, porque eu coloquei aqui no singular, mas enfim, eram as representações adequadas que estavam de acordo com a verdade. Então os estoicos criam que a realidade nos aparecia dentro de nós mesmos por meio dessas fantasias e dessas representações. Então essas representações é aquilo com que nossa mente trabalha. E essas representações geram um tipo de juízo interior, uma resposta interior que muitas vezes nos leva ao erro. Então nós temos de prestar muita atenção no modo como a realidade bate a nossa porta interna, por assim dizer, para que não sejamos levados a erro. Como aqui ele está falando das paixões, e como as paixões são disposições de espírito que os estoicos pretendem evitar, ele está dizendo que em qualquer situação, por mais confusa que seja, há um modo que é o mais correto de perceber a realidade, e se você se mantiver preso a esse modo correto de perceber a realidade, por mais confusa, por mais exaltada, por mais, enfim, estranha que seja a circunstância exterior, você conseguirá se manter tranquilo, calmo, agindo com justiça. É mais ou menos esta a ideia. Não se deixando arrastar pelo turbilhão, estando bastante
convicto desta necessidade e prestando atenção a si próprio e a essa representação que é a mais adequada, aquela que contém algo mais de verdade, você consegue, evidentemente, sair de uma situação complicada com razoável tranquilidade. E, por fim, aqui a entrada de número 23, muito bonita, algo bastante poético por parte de Marco Aurélio. Ó mundo, tudo o que te convém, me convém. Do que recebo das tuas estações, ó natureza, nada para mim é prematuro ou tardio. Tudo procede de ti, tudo reside em ti, tudo volta para ti. Alguém disse, querida terra de Cécropes, e tu, por que não has de dizer, querida terra de Júpiter, ou ainda de Zeus? Muito bem, nós temos aqui uma belíssima passagem em que Marco Aurélio conversa, não exatamente com o mundo, né, porque é cosmos, isto é, com o universo, com tudo quanto existe, dizendo que tudo o que esse universo traz para ele é algo conveniente, convém a ele, está no momento certo, é dado no momento certo. Então, se esse universo lhe traz a riqueza, a dita é o momento certo. Se lhe traz a desgraça, o infortúnio, é também o momento certo. Então, ele conversa com o universo e se submete a essas leis que vão lhe trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu digo aqui boas e ruins no sentido mais corrente do termo, porque para os estoicos essas coisas exteriores são indiferentes, boas ou ruins são apenas as coisas interiores, os aspectos da vida interior. Então, para quem se aferra a esta crença e pratica uma filosofia baseada nisso, é evidente que o universo todo só pode trazer o que há de melhor. Só pode trazer algo para o qual a pessoa está preparada. Isto está também presente numa certa sabedoria popular, de uma maneira um tanto mais dissolvida, quando nós ouvimos coisas como, por exemplo, Deus dá o frio, conforme o cobertor. A ideia de que nós temos um preparo muito grande para lidar mesmo com coisas bastante difíceis, né? Ó universo, tudo o que te convém, me convém. Então, dê-me o que você quiser, porque eu receberei isso de coração aberto. Do que recebo das tuas estações, ó natureza, nada para mim é prematuro ou tardio, tudo está no momento certo. Tudo procede de ti, tudo reside em ti, tudo volta para ti, e de fato volta, se nós pensarmos na entrada 21, com as almas que retornam ao universo e são reabsorvidas por ele. Alguém disse, querida terra de Cécropes, aqui se diz que o autor, muito provavelmente é Demócrito, né? E tu, por que não has de dizer, querida terra de Júpiter? Então, querida terra de Zeus. Zeus é um nome usado pelos estoicos como um sinônimo de Deus, né? Mas Deus é a natureza, é o universo, é o destino, é o encadeamento das causas e efeitos, é tudo isso ao mesmo tempo. São vários nomes pelos quais nós chamamos um aspecto da mesma coisa. E o que está sendo colocado aqui é que, sendo Marco Aurélio um estoico, ele aceita o que vem de fora. Ele tem aquele chamado amor fati, o amor do destino. Qualquer coisa que venha para ele, ele deve recebê-la de coração aberto, sabendo que aquilo lhe é destinado por uma racionalidade superior, que aquilo tem um sentido num plano muito maior. E ele acredita nisso e se aferra a essa crença e pratica uma filosofia que condiz com este tipo de mentalidade. Muito bem, eis o que eu tinha a lhe dizer a respeito destas 3 entradas. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!